E não é a primeira vez que alguém retribui a generosidade do Danilo sendo filha da puta. E isso é lamentável. Lamentável porque chega uma hora que pessoas boas começam a falar, quer saber? Eu não vou mais ajudar ninguém. Eu quero que vá tudo pra casa do caralho. O ser humano é um lixo. Fala galera, beleza? Bom, vocês estão sabendo aí da polêmica do Danilo Gentili, que ele foi roubado lá por um tal de Bruno Lambert, né? Que ele tirou esse cara do limbo lá, né? Ajudou o cara, contratou ele e tal, e o cara agora, tipo, parece que roubou um valor absurdo aí, né? Tava passando a mão nas costas do Danilo Gentili, um bagulho bizarro, é foda, muita gente tá comentando a respeito de que, porra, mano, o Danilo Gentili ajuda tanta gente e essas pessoas vão lá e dão uma apunhalada nas costas dela, né? E quem comentou a respeito disso daí foi um amigo do Danilo Gentili, um cara que tá sempre do lado do Danilo Gentili. Esse aqui eu acho que nunca vai trair o Danilo Gentili, não põe minha mão no fogo, mas acredito não, os dois têm uma amizade muito boa. E é o Léo Lins, o Léo Lins postou um vídeo aí muito bom, é um vídeo longo, tá galera, comentando a respeito disso, e eu quero ver com vocês, né, o lado do Léo Lins aí, né, porque quando foi lá a fita com a Juliana, ele também comentou a respeito, defendeu, e o Léo Lins é um cara que da hora, mano, ele tá sempre de olho aqui na comunidade do YouTube, os canais de opinião, essa galera acho que assiste, mano, não sei se o Danilo já me assistiu, mas o Não Adivinho, que é um grande amigo meu, já assistiu, tanto é que ele comentou lá no negócio do Chaves Metaleiro, né, falou a respeito do Não Adivinho, falou que o canal é muito bom. Também teve a questão, não sei se vocês lembram, mas na treta do Podpah com o Ramsés Pequeno, né, que o Podpah processou o Ramsés por racismo, mesmo ele sendo negro, o Léo Lins fez um vídeo comentando a respeito disso, então eu acho muito massa esses caras, porque eles sempre estão de olho aqui, né, na internet, na comunidade, e ainda tomam frente pra ajudar a gente, defender, que nem foi o caso do Ramsés, então eu acho que nada mais justo a gente dar mais voz pra eles ainda. Então sem mais delongas, vamos ver aí, já vou adiantar que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então pega uma coca, uma água, uma pipoca e bora ver aí. Olá pessoal, estou de volta, o vídeo de hoje não tem roteiro, eu estou fazendo ele para prestar uma homenagem à incrível habilidade humana de sempre superar qualquer expectativa de terceiros no quesito ser filha da puta. Realmente, o ser humano consegue quebrar barreiras. É uma espécie de animal, o ser humano, que consegue transcender qualquer limite imaginável nessa habilidade. Eu falei muito disso no vídeo que eu postei anteriormente, né? Que, mano, o ser humano é bizarro, é inacreditável, galera, sabe? Qualquer um pode te trair, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser... Enfim, né? O seu cachorro não vai te trair, tá ligado? Seu cachorro, seu gatinho, seu animalzinho aí, né? Seu passarinho, tem gente que tem calopsita. Então, nos animais você pode confiar. Agora, no ser humano, é um bagulho bizarro, né? Hoje em dia a gente tem muita informação devido à internet e por isso a gente vai vendo, né? As atrocidades que acontecem no mundo, né, de um traindo o outro, um fazendo isso, um fazendo aquilo, e quando se trata de amizade é uma parada foda, né, galera, mas enfim, vamos seguir. Habilidade de ser ingrato e filho da puta com o próximo. Acho que nenhum outro animal na natureza é capaz disso, eles agem por instintos, mas você não vê um animal que tem o seu alimento, mas mesmo assim ele vai lá e rouba do outro, para que o outro fique sem, mesmo ele tendo. Você não vê isso. Você não vê isso no reino animal, isso é algo exclusivo do ser humano e que merece ser digno de nota. Tá? Estou comentando esse caso porque ele já se tornou público, então estou vindo aqui deixar as minhas considerações. Creio que não saiu notícia na grande mídia porque envolve um comediante sem expressão para isso. Porém, como também envolve um grande amigo, uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, faço questão de vir aqui comentar partes do que aconteceram nas internas, para que vocês vejam o tamanho da filha da putagem. Estou comentando sobre o comediante Bruno Lambert. E aí você se pergunta, mas quem é Bruno Lambert? Vou chegar lá para você ver o tamanho da sujeira e da patifaria e da canalice que ele cometeu com Danilo Gentili. É algo assim realmente inimaginável.
inimaginável. E eu... É foda, né, galera? Só adiantando pra vocês, tipo, o Danilo Gentili deu uma oportunidade pra esse cara foi mandado embora do trabalho dele por conta de uma piada, e o Danilo Gentili falou, não, vem cá, trampa aqui comigo aqui, eu vou te dar uma oportunidade. Assim como foi com outras pessoas, né? A Juliana, não nesse mesmo nível aqui, mas a Juliana também era uma pessoa que tava precisando de trampo, o Danilo Gentili foi lá, ajudou, óbvio, passaram-se muitos anos, e aí a pessoa foi lá e fez o que fez, e esse cara tava desviando dinheiro. E o mais bizarro de tudo é que todo mundo sabia, né? Todo mundo não, né? A grande parte aí dos comediantes sabiam, jogaram indiretas e tal, e o Danilo Gentili não queria acreditar nessa parada aí, mano. É foda, mano, porque acho que o Danilo, ele considerava o cara como um amigo de fato, né, mano? E é difícil você acreditar que um amigo seu tá metendo a mão no teu bolso, tá roubando teu dinheiro, mas o ser humano é essa merda aí, que nem o Léo Lins tava falando no início. Eu acho que quando alguém tem atitudes de ingratidão nesse ponto, né, atitudes completamente execráveis, eu acho que isso tem que se tornar público realmente. Por quê? Para que outras pessoas também não saiam lesadas, né? Porque o sujeito estelionatário, o sujeito filho da puta, por que ele consegue aplicar mais golpes? Ele depende de ter uma boa imagem para que alguém confie nele e ele consiga ser filha da puta mais uma vez. Então, quanto mais pessoas souberem a falta de caráter de um patife, um canalha como esses, menos pessoas vão sair lesadas. Então, eu acho que esse tipo de coisa realmente tem que se tornar público, tá? Vamos lá. Quem é o Bruno Lambert? Bruno Lambert é o seguinte... ele roubou o Danilo Gentili. É isso. Vamos direto ao ponto, tá? Não vamos ficar enrolando para voltar depois dos comerciais. Bruno Lambert... É bom que esses caras com esse peso, que nem o Léo Lins tá falando, né? A palavra roubou mesmo, porque vocês sabem como é que é a justiça brasileira, né? Você pode processar uma pessoa por qualquer coisa. E aí, às vezes, a gente acaba comentando algumas coisas sobre isso, mesmo que o cara tenha roubado, às vezes, ele, sei lá, não roubei e eu vou processar esse cara porque ele tá falando isso aqui de mim. Então, quando vem, isso sai da boca de um cara que tem uma grande relevância, como o Léo Lins, deixa outros influenciadores menores mais confortáveis pra falar nu e cru mesmo, né? Porque querendo ou não, o Léo Lins é um cara que tem como tancar um processo. E numa parada dessa, é óbvio que sempre o malandrão vai focar em quem? Processar ele. Então, do que processar os canais menores. Então, eu acho muito foda isso que o Léo Lins faz, porque aí ele meio que se transforma num escudo pra outras pessoas comentarem, e em contrapartida também tá defendendo um amigo dele que é o Danilo Gentili. E o Danilo Gentili também já fez isso aí por ele outras vezes, e é da hora, mano. É um comediante que roubou o Danilo Gentili. E o que o Danilo Gentili fez para esse cidadão para merecer tamanha desonestidade? Eu vou dizer o que o Danilo fez. O Danilo deu uma oportunidade de carreira, deu trabalho, deu visibilidade, deu dignidade, deu credibilidade, deu emprego, deu tudo isso. E ele retribuiu como? Roubando e sendo um grandíssimo filho da puta. Essa foi a moeda de troca que ele deu por tudo que ele recebeu. Olha, real. É foda, né, galera? Tantas pessoas boas querendo uma oportunidade dessa, né, mano? Eu fico pensando no mundo, né? Por que um cara desse tem a luz de conhecer o Danilo Gentili? Ter um cara no caminho dele, assim, um cara tão da hora, né, mano? Tem tanta gente boa querendo uma oportunidade de trabalhar com um cara foda que nem o Danilo Gentili, que se, tivesse oportunidade, abraçaria com todas as forças e honraria isso. E o Léo Lins é um cara desses, tá ligado? Tipo, não vamos generalizar, falar que todo mundo é um pau no cu, né? Não, mano. O Léo Lins é um desses caras, tá ligado? Recebeu a oportunidade do Danilo Gentili, o Diguinho Coruja é outra pessoa, inúmeras pessoas, não preciso ficar listando todo mundo aqui. Mas assim, sempre tem um ou outro, né? A gente já falou da Juliana, agora tá falando desse Bruno Lambert aqui. É foda, né, mano? Os caras são uns merdas e ainda tem uma certa sorte, né, na vida. É um pouco, como é que eu posso dizer, reflexivo a gente pensar na vida dessa forma
plataforma aí. Não sei se tem algum comediante me assistindo, ou algum, até iniciante, né, comediante iniciante, se coloque no lugar, mano. Você não gostaria de ter uma oportunidade dessa de trampar com o Danilo Gentili, um cara desse aí, mano? Né, você não se sente, tipo, até lesado mesmo, tipo, porra, mano, agora, assim, se eu tinha esperança de um dia ter a ajuda do Danilo Gentili, talvez o cara pare de fazer isso de tanto que ele vem tomando no cu, né? Realmente é lamentável. Realmente é lamentável. Por isso eu faço questão de vir a público comentar a respeito desse assunto. Porque a gente muitas das vezes está acostumado a ver o sujeito filho da puta se dando bem, né? E a pessoa honesta, a pessoa muitas vezes caridosa, a pessoa que ajuda o próximo se dando mal. E é triste isso. Então vamos ver se a gente, como eu falei, pelo menos divulgando, a gente consegue inverter essa balança, né? Para que as boas pessoas consigam colher bons frutos e não continuem sofrendo ainda mais. Deve ter gente pensando, porque tudo que eu falo hoje também vem falar, quem é você para falar? Você já deveria estar preso. Aliás, tudo que eu faço, alguém fala, mas você não está preso ainda? Fui condenado em primeira instância, estou recorrendo, né, em liberdade, respeitando um devido processo legal, o qual, de fato, acredito na justiça, vamos aí para a segunda instância, na qual eu espero ser absolvido, afinal, não cometi crime nenhum. É bizarro, né, galera? No Brasil, um cara que faz piadas sendo preso e tudo mais, e inúmeros bandidos por aí, né? Gente que rouba, a gente tá comentando aqui, estelionatário, enfim, o Brasil tem tanta coisa errada, né, que não preciso ficar listando. Só que é um bagulho que cada vez mais a gente fica revoltado, porque cada vez menos as pessoas têm a liberdade de expressão para comentar aquilo, até para fazer piada, não se pode mais fazer piada, mas aparentemente roubar você pode, né? Não aparentemente, né? A nu e cru mesmo você pode roubar. Porque assim, eu sou um cara que assiste muito X-Racing, e lá, mano, toda semana tem vídeo no Observações Diárias, onde aparece bandido lá, quebrando vidro, roubando celular, roubando isso, com câmera na frente, com tudo, e foda-se, no Brasil pode, tá ligado? E se o cara for pego em flagrante, a polícia vai fazer o trabalho dela, vai prender, vai dar umas porradas no maluco, vai jogar lá no chilindró, só que vai acontecer o quê? A lei brasileira que é falha vai falar, não, deixa ele, coitadinho, né? Deixa ele lá, sair pra rua, deixa ele roubar, né? Enfim. E aí, comediantes tendo que passar por 1, 2, 3 instâncias pra evitar de ser preso. É bizarro, mano. É muito Black Mirror isso aqui. Piadas num palco de teatro. E que bom, se alguém tá falando, você ainda não tá preso, que bom que eu não tô preso. Que bom que eu não tô preso, sabe? Porque isso é um sinal que ainda há um devido processo legal no Brasil, e dessa forma o nosso país não entra numa seleta lista de países que colocaram artistas na cadeia, né, por cometer artistas condenados por apresentar a sua arte no local para isso, né? Estamos perto, porque não estou na cadeia, mas cheguei a ser condenado em primeira instância, o que já coloca o Brasil próximo de outros países que prenderam comediantes por exercer a sua arte num teatro. Quais países? Alemanha Oriental foi um local onde isso aconteceu, a União Soviética também foi um local onde isso aconteceu, países que não são referências, né, no quesito respeito ao próximo, liberdade de expressão, devido processo legal. Então, que bom a gente ainda não entrou nesse rol, onde temos aí a Alemanha Oriental e União Soviética, por exemplo, né? Então, sigo em liberdade respondendo o meu processo e espero ser absolvido. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre o caso do Bruno Lambert, que Bruno Lambert é o seguinte, Bruno Lambert, ele ou era, não sei o que vai acontecer com ele, é um comediante stand-up, que eu vou dar aqui uma
uma breve descrição da carreira dele. Eu não sei quando começou a carreira dele no stand-up, no ramo de ser estelionatário, eu imagino que já começou, deve ter um tempo. Imagino, não tenho provas para falar. Tá? Realmente, não tem provas, né? Mas vocês estão ligados que uma pessoa dessa aí, pra desviar verba de uma empresa, de uma grande empresa, ela não faz isso assim, sem entender daquilo que ela tá fazendo, tá ligado? Tipo, ela tem que ter feito, entre aspas, um curso de ladrão, tá ligado? Ela tem que já ter feito outras coisas. Começou desviando um pouquinho aqui, arrumando um pouquinho ali e tal. Eu não sei qual foi o valor, galera. Posso estar falando bosta aqui, mas eu vi na internet alguma coisa em torno de 600 mil reais, tá? Eu não sei se é. Se alguém sabe, deixa nos comentários. Mas enfim, é muita grana. E sempre quando o cara vai pra um golpe maior, assim, né, numa grana tão alta, é porque ele já sabe. A gente sabe também do histórico do Bruno Lampert de ele ter trabalhado num banco. Inclusive o Danilo Gentili contratou ele porque ele foi demitido desse banco. E num banco lida com o quê? Dinheiro, né? Tratativas de dinheiro e transações, etc. Não tô falando que o cara aprendeu lá, mas ele tinha uma ideia de como funciona, né? Todas as transações de uma empresa, valor que entra aqui, que sai ali. Então, como eu disse, né? Durante a vida foi aprendendo, entendendo essas fitas aí. Eu sei desse caso concreto de agora. Bruno Lampert nunca foi um comediante de expressão. Não estou falando isso com ódio, com raiva no coração. Não. Estou fazendo uma análise fria dos fatos. De fato, ele nunca foi uma pessoa que se destacou pela sua capacidade artística. Tá? Tanto que ele foi funcionário, ele trabalhava no Banco Safra e fazia comédia stand-up paralelamente. Então era um extra, a comédia era algo que ele fazia por gosto e ele não conseguia viver exclusivamente da comédia. Ele tinha o seu trabalho principal, sua fonte de renda primária, trabalhando no Banco Safra. Pois bem, ele sofreu uma denúncia por conta de piada num palco, o qual aí, obviamente, eu também acho um absurdo, pela Tabata Amaral. Olha só, desculpa pausar aqui, mas olha a diferença, né, do Léo Lins pra aquela outra, como é que é o nome da mina? Enfim, tá no meu vídeo passado aqui. Por mais que o Lampert tenha feito todas essas paradas, né, tenha fudido com a vida do amigo dele, que é o Danilo Gentili, ele tá comentando sobre isso, ele fala sobre a injustiça que é o que aconteceu com o cara na época lá, antes de tudo isso aí. Já essa outra mina que eu comentei no meu vídeo passado, que tava tirando sarro do Danilo Gentili, não tem esse mesmo pensamento. Por quê? Ai, foda-se se é com um cara que eu não gosto, o que tá acontecendo, tá ligado? Tipo, eu vou tirar sarro mesmo, sabe? Então nem aí, vou apoiar o bandido, vou apoiar o cara que roubou só porque nós estamos falando de um cara que eu não gosto. E o Léo Lins não, você tá falando de um cara que ele não gosta, tá criticando um cara, e mesmo assim, o cara ter sofrido uma parada paia no passado, ele tá aqui falando, não, isso aí foi absurdo e tal, etc. Então, aí que a gente separa o joio do trigo, né? Acho que era alguma coisa Delgado o nome da mina, nunca tinha ouvido falar, mano. Enfim, é Carol Delgado, alguma coisa assim. Ela fez uma denúncia no Ministério Público. Por conta disso, ele perdeu o seu emprego no Banco Safra, o qual me parece até que depois da investigação ele foi absolvido. Ou seja, ele não cometeu nenhum crime e de fato não cometeu, ele estava contando piadas no palco, mas isso teve uma consequência grave. Inclusive, na época, me pronunciei a favor do Bruno Lampert, defendendo ele. Nesse caso em específico, continuo defendendo ele. Mas perdeu o seu trabalho no Banco Safra. Na época eu até comentei, muitas vezes quando alguém faz uma denúncia como essa, a pessoa não para pensar nos desdobramentos, porque imagine que se ele tivesse uma mãe enferma na qual ele pagava o tratamento dela com o salário que recebia do banco e aí, perdendo o emprego, ele não poderia mais arcar com os custos que a saúde fragilizada da mãe necessitava. Então você acaba prejudicando diversas pessoas no entorno daquele sujeito que cometeu algo que, na sua visão, é imoral ou ilegal. Né? Mas enfim, ele perdeu o emprego e ficou sem fonte de renda. Sem fonte de renda. E aí entra o Danilo na história. O que o Danilo fez? Primeiro que também o defendeu publicamente, nesse caso da piada, só que o Danilo foi além. O Danilo não apenas defendeu ele. O Danilo tem um bar
um comedy club em São Paulo. Aliás, se você não conhece, vá lá para conhecer. É o My Fucking Comedy Club. Entre nas redes aí para seguir, acompanhar a agenda. O Danilo contratou o Bruno Lambert para ser gerente do My Fucking Comedy Club. Então ele deu emprego ao Bruno Lambert. O Bruno Lambert não apenas era gerente do bar, mas como se apresentava frequentemente no bar, diga-se de passagem, fazendo uma quantidade de shows que ele jamais faria. Que ele nunca teve acesso a fazer tantos espetáculos quanto nesse momento. Ele estava... Caralho, galera, bizarro. O cara ganhou 2 empregos, né? O cara ganhou um emprego de gerente, né? Acredito eu que também o Danilo deu essa oportunidade pra ele, porque ele já tinha experiência com o banco, né? Trabalhando ali e tal. E aí o cara ganhou um emprego como gerente de um comedy club. E em contrapartida, o cara ainda podia seguir o sonho dele, que era fazer comédia, tá ligado? Se apresentar no lugar onde ele era gerente. Olha a flexibilidade. Então o cara ganhava dos dois lados, né? Ganhava de como gerente, daí ganhava também dos shows. E o cara simplesmente, tipo, cagou pra isso, mano. Vou desviar dinheiro aqui do cara que me deu 2 empregos, mano, tá ligado? Que isso, mano? Que porra é essa? Vivendo da comédia, né? Se apresentando como comediante e não apenas da comédia, mas sendo gerente de um comedy club. Então, assim, ele... E sendo a comédia uma paixão para ele, era o melhor dos mundos. Era o melhor dos mundos. Então, ele estava trabalhando como gerente no bar. Ele se apresentava frequentemente. Ele tinha uma noite com o nome dele, Deu a Louca no Gerente, na qual ele montava o elenco e ele era o responsável da noite, ele estava no cartaz, então agregou valor de mídia ao nome artístico, à carreira artística do Bruno Lambert. Não apenas isso, o Danilo lançou a sua marca de charutos e via Danilo Gentili, o Bruno Lambert conseguiu lançar um selo dele, né? Por intermédio do Danilo Gentili. Não apenas isso, o Bruno Lambert chegou a ir no programa de noite para dar uma entrevista. Algo que, se dependesse exclusivamente dele, jamais ele conseguiria tal fato. Então... Cara, que foda, mano. É até chato isso aqui, sabe? Porque, vou ser sincero com vocês, eu sou uma pessoa que eu sonho um dia ir lá no programa do Danilo Gentili, sentar lá, trocar uma ideia com ele, e eu sei que eu não tenho essa relevância pra isso. Da mesma forma que o Lambert não tinha. Ele foi lá porque ele era amigo do Danilo Gentili, o cara deu uma força e tal. E acho que todo influencer, né, toda pessoa assim, ela sonha um dia, tipo, ter a relevância pra ir até o Danilo Gentili. O Danilo Gentili, ele é o Jô Soares da nossa geração, né? Tipo, é um cara onde todo mundo quer estar lá, dando entrevista e tal. Já conversei, tem amigos meus que foram até lá, um deles é o Everson Zóio, ele foi lá muito tempo atrás. Outro cara que eu considero um amigo aqui na internet, a gente troca ideia e tal, é o Michael Kister, ele também já foi lá. Então, eu vou ser sincero, eu me enxergo futuramente um dia, quem sabe, se eu tiver uma relevância grande, de estar lá no Danilo Gentili, sabe? Tipo, trocando uma ideia. É uma realização, mano. E essa parada é uma realização para as pessoas que trabalham com a internet, né, mídia e etc. E aí o cara tem tudo isso, mano. O cara tem um amigo da hora, o cara tem 2 empregos, o cara é convidado pra ir num programa foda, mesmo sem ter a relevância, e o cara não abraça isso, o cara não valoriza isso, mano. É foda. Então ele teve uma projeção nacional gigantesca do trabalho dele. Então ele estava gerente de um comedy club, ele tinha uma noite com o nome dele, ele montava o elenco, ele lançou produtos, marcas, lançou um charuto com o nome dele, ele foi no maior talk show do Brasil, um dos maiores do mundo, em acesso no YouTube hoje, o maior talk show do mundo. Ele foi lá dar uma entrevista, algo que por muita gente hoje em dia sonha em conseguir, sentar lá na poltrona do The Noite para dar uma entrevista. Ele conseguiu ter acesso, gravou entrevistas com o Edgar Vivar, o Senhor Barriga, ele começou um projeto gravando entrevistas com convidados de expressão. Por quê? Por ter o seu nome atrelado a um projeto de sucesso, que era o My Fucking Comedy Club, por estar trabalhando junto com uma pessoa extremamente dedicada e que tudo que faz com muito
esmero, que é o Danilo Gentili, uma pessoa completamente idônea, que não tem problema nenhum com todos que trabalham com ele. Ele recebia um bom salário, um salário muito bom, não vou falar números aqui, mas assim, ele recebia um valor mensal para ser o gerente do bar, pelos shows, né, o cachê de comédia que ele tinha, ainda teve produtos sendo vendidos, ainda teve possibilidade de entrevistar pessoas de expressão para alavancar um canal próprio no YouTube. Então, olha, isso no momento onde ele estava sem nada, sem emprego, sem carreira, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro, porque não é que tinham vários locais chamando ele para fazer show quando ele saiu do Banco Safra, não. Então ele estava sem nada e o Danilo deu carreira, trabalho, profissão, dignidade, visibilidade, deu tudo isso pra ele. E aí tomou uma punhalada nas costas, né, galera? Foda. Eu fico pensando, né, se o Danilo Gentili ainda vai pensar em ajudar outras pessoas, né? Agora eu tenho certeza que, não sei se ele vai deixar de ajudar, mas ele vai pensar duas vezes. Mano, vai passar um filme na cabeça, né? Será que eu vou ajudar esse cara e esse cara vai fazer a mesma coisa que o Lambert? Será que eu vou ajudar essa outra pessoa e ela vai fazer a mesma coisa que a Juliana? É foda, né, mano? Tipo, complicado. E o que ele fez? Roubou dinheiro do bar, criando um esquema de rachadinha com alguns, não sei quantos, alguns garçons do bar, desviando dinheiro do Comedy Club. Ele fez isso durante um bom tempo. Você imagine o tamanho do prejuízo que ele não deu. Prejudicando enormemente, é claro, o Danilo, que foi uma pessoa que tirou dinheiro do bolso para abrir esse Comedy Club, que hoje emprega diversas pessoas, não apenas comediantes, como os garçons, os funcionários, as pessoas que estão indo lá assistir os espetáculos e fazendo o dinheiro girar na economia, ajudando a manter o trabalho de diversas e diversas pessoas. Ele foi lá e desviou uma grande quantidade de dinheiro do bar, de dinheiro do Comedy Club. Isso demorou um tempo até ser detectado, provavelmente porque já deviam estar uma hora batendo os valores. Olha, mas peraí, mas os shows estão enchendo. Pô, toda quinta-feira duas sessões lotadas, sexta, sábado, pô, o bar... Isso aí sempre acaba caindo, galera, mais cedo ou mais tarde, né? Existem vários relatos, né, na televisão, nos programas aí de notícias e tal, de golpistas dessa forma, que o cara vai fazendo, ele vai ficando cada vez mais ganancioso. Opa, roubei 50 mil essa noite, então a próxima noite vamos ver se eu roubo 70, e rouba 80, e rouba isso. E uma hora cai, né? Porque uma hora vai ter a contabilidade, não, a conta não tá fechando aqui e tal. Então, golpe, ele sempre é perecível, né? Entre aspas, perecível. Uma hora o cara cai. E caiu aqui, assim como inúmeros outros golpistas já caíram. O bizarro mais dessa história aqui mesmo, né? O que deixa mais bizarro ainda do que os outros casos é se tratar de um amigo, né? Não só um amigo, né? Quase um pai. O Danilo Gentili foi quase um pai pro cara, mano, tá ligado? Tirou o cara da merda lá, deu um emprego. O cara ganhava salário alto, galera. Só o salário de gerente já não é a parada pouca, mano. O cara ganhava bem. Aí o cara com programa, com noite, com isso, com aquilo, até terceirizando produtos. Esse cara devia estar ganhando mais de 3 dígitos. E ele tava roubando mesmo assim, mano. O cara, quando dá pra ser estelionatário, bandido, ele não tá nem aí, mano. Frequentemente está lotado. Como é que o caixa tá fechando baixo desse jeito? E isso, ao longo do tempo, foi chamando atenção, até que em um dado momento, fazendo uma investigação, conseguiram detectar esse roubo. E aí, fazendo uma investigação, chegaram aí com a polícia lá no Comedy Club e desmascararam todo esse esquema ilícito, provavelmente encabeçado pelo Bruno Lambert. Olha, é lamentável. Ele, obviamente, não trabalha mais no bar. E, repito, estou fazendo esse vídeo porque não sei aonde ele vai trabalhar, mas é importante que as pessoas saibam do caráter
desse cidadão. Tá? Ah, você não acredita numa regeneração? Olha, eu espero que sim. Eu espero que ele coloque a mão na consciência e veja o quão filha da puta esse sujeito foi. Eu espero que ele pense a respeito disso e mude as suas atitudes. É óbvio que vai ser difícil confiar nele de novo. Você vai precisar, você teve um voto grande de confiança e você quebrou isso. Então agora você vai precisar de uma série de boas atitudes até alguém falar, tá bom, vou confiar nesse sujeito. E pode ser que ele venha a ser filha da puta mais uma vez, porque veja bem, ele não teve motivo. E a probabilidade é grande, tá, galera? Porque, né, como já dizia lá no aquele ditado do Cidade de Deus, né, malandro não para, malandro dá um tempo. Então, talvez o cara vá lá, se paga de coitado, né, recebe outra oportunidade, porque o mundo é bizarro, né? Às vezes, pessoas que fazem tantas coisas erradas estão sempre tendo mais oportunidades do que pessoas corretas, e aí ele vai lá, vai fazer de novo. Não tô falando que vai ser o caso, né? Mas a probabilidade é grande. Nenhum para fazer o que ele fez. E não é a primeira vez que alguém retribui a generosidade do Danilo sendo filha da puta. E isso é lamentável. Lamentável porque chega uma hora que pessoas boas começam a falar, quer saber? Eu não vou mais ajudar ninguém. Eu quero que vá tudo pra casa do caralho. O ser humano é um lixo que deu errado. É um experimento que não funcionou, eu não vou mais ajudar ninguém. E eu não acho realmente que esse seja o caminho. Há pessoas boas, sem sombra de dúvida. Por isso, é bom quando a gente vê pessoas do bem vencendo e pessoas do mal recebendo a devida punição. Né? Repito, por isso estou fazendo esse vídeo aqui, tornando isso público, para que cheguem mais pessoas a fama de canalha, de pessoa, a fama de ladrão, porque foi isso que o Bruno Lambert fez, uma pessoa que rouba dinheiro por da onde trabalha, ainda depois de tudo que fizeram por ele. Olha, sinceramente, lamentável essa situação. Se você está vendo esse vídeo, se você mora em São Paulo, vá lá no My Fucking Comedy Club. Agora não tem mais ninguém desviando dinheiro, então você vai estar fazendo a economia desse estabelecimento girar, um local que emprega tantas e tantas pessoas, muitos deles de bom caráter e que utilizam esse dinheiro para, né, alimentar as suas famílias. Então, se você puder, vá lá no My Fucking Comedy Club. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com o Bruno Lambert, lamento. Sinto muito por você. E é isso. Eu vou ficando por aqui, não vou me delongar muito. Era só para realmente tornar público essa fama de grandíssimo filho da puta do Bruno Lambert. Vídeo foda, muito foda, mano. Muito foda o vídeo do Léo Lins aí. Se eu pudesse, eu ia lá, né? Eu moro em Curitiba, não moro em São Paulo. Mas se eu pudesse, eu ia lá só pra apoiar o Danilo, sei lá, fazer ele com que ele recupere esse dinheiro, porque o Danilo é um cara da hora, mano. E agora a gente vai ler uns comentários aqui desse vídeo pra gente ver, né? De praxe, a gente sempre lê aqui no canal. Nunca ajude um fudido sem antes saber o real motivo dele tá fudido. Aquele ditado que eu comecei o vídeo, né, mano? Então leve isso aqui pra vida. Léo é aquele amigo que chega na voadora. Que o Danilo não perca essa vontade de ajudar o próximo. É difícil aguentar tanta ingratidão. Pois é, foi isso que eu comentei no vídeo, né, mano? A gente fica pensativo. Será que agora o cara vai pensar duas vezes, né? Antes de ajudar alguém? Foda. Porchat, Vitor Sarro, Daniel Duncan, Vitor Camejo, Patrick Maia, Juliana e agora Lambert. A lista de punhaladas na comédia para o Danilo só aumenta. Entendam, Léo não é amigo do Danilo, é família. Ah, meu amigo, mas família, né? Eu prefiro considerar amigo mesmo, porque tem familiar que é pior do que inimigo. O maior crime do Bruno é fazer parecer que a Tabata tem alguma razão. Legal que o Léo colocou os olhos que combinam com a camiseta. Mano, se o Danilo Gentili tem algum amigo na vida, com certeza Léo Lins é um deles. Incrível a fidelidade do Léo com o Danilo, foda. Se um dia o Léo trair o Danilo, eu desisto da humanidade de vez. Eu falei sobre isso durante o vídeo, né? Eu acho que aqui
tá safe. Não põe minha mão no fogo por ninguém, mas acho que tá safe. Pro Bruno Lambert, roubar é fácil, difícil é fazer boas piadas. Juliana, mano, que trairagem. Cara, o Danilo é um imã de picareta, é foda. O cara conseguiu deixar o Léo Lins ofendido. Agora é o Chaves Metaleiro e o Lambert que precisam devolver o dinheiro do Danilo Gentili. Verdade, né? Verdade. Recentemente teve essa polêmica, né? Saiu lá no Danilo Gentili, eu falei, ele até comentou do Marcelo do Não Adivinho lá, o Marcelo que trouxe essa parada à tona e etc. Bruno Lambert precisou roubar o comedy porque não conseguia roubar risos dos clientes. O Léo Lins humilhando o Bruno de forma simpática é maravilhoso. Primeira vez que o Banco Safra agradeceu a Tabata Amaral. Enfim, tá aí a opinião da galera, né? O que as pessoas estão achando. E você, o que você acha a respeito disso? Deixa nos comentários, né? Quero ver sua opinião. Enfim, se você apoia, não apoia. É óbvio que você apoia, né? Não tem como ficar apoiando ladrão, mas enfim. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!